Olá, eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos dando continuidade ao estudo desse pequeno grande livro de Dora Encontre, Deus e Deus. Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. Nós vamos estudar hoje um pouco o capítulo 4, que é quando Deus se pulveriza, o vazio dos falsos deuses. E para isso nós contamos com a participação do nosso companheiro Carlos Simões, ele que é professor residente na cidade de Guarulhos, e vai falar com a gente essa noite. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Carlos. É sempre um prazer estar falando com você e com os companheiros do Sejus. Prazer é nosso. Fique à vontade para discorrer sobre esse tema, os pontos que você considera mais importantes para destacar para os nossos companheiros e companheiras do canal e lá do grupo que estão fechando o estudo semanal sobre esse capítulo. Certo. Primeiramente, eu gostaria de pensar e ficar ao mesmo tempo agraciado com a ideia de a Dora Encontre mais uma vez trazer à tona um dos temas mais palpitantes e ao mesmo tempo pertinentes no campo das considerações tanto do espiritismo quanto as apreensões pela qual o ser humano se movimenta desde há muito tempo. A expectativa, o ensejo, a ânsia de se anelar, de se buscar, de se compreender Deus, sabemos ser uma das ocupações do ser humano desde priscas eras e, portanto, é um dos temas mais palpitantes e não por acaso sabemos, desde o Livro dos Espíritos, a preocupação se dá desde a primeira questão a respeito mesmo de Deus. Ela mesma, a Dora Encontre, ela busca dar-nos uma dimensão de perquisições que eu considero muito pertinentes e, ao mesmo tempo, convidativas. Ela diz que ela está produzindo uma espécie de teologia poética, mas, ao mesmo tempo, ela diz que a sua teologia poética não se desvincula de modo nenhum da racionalidade. Aliás, se manta o mais possível às vias da segurança da razão. Agora, quando refletimos a respeito dos usos e apropriações das imagens que se forjam a respeito de Deus, é importante se pensar que isso, obviamente, durante a história humana, foi alvo de abuso reiterado e, ao mesmo tempo, periclitante. Ou seja, Deus foi apropriado como projeção das nossas mazelas e, ao mesmo tempo, Deus foi como que sequestrado, segundo narrativas que pretendiam horizontes muito diversos daqueles mais transcendentes e, ao mesmo tempo, profundos a respeito da divindade. Ou seja, se prestou o ser humano a papéis e a lógicas de dominação em nome de Deus, o que faz com que a gente pense que os usos e abusos dessa noção foi uma experiência um tanto quanto malograda por parte da experiência notadamente religiosa. Sabemos também que isso acabou por gerar incompreensões e respostas também, digamos assim, agressivas por parte daqueles que se opuseram à mentalidade dominante das religiões estabelecidas. E isso acabou também dando ensejo para a produção dos vários ateísmos em suas várias conotações, conforme conhecemos nas tradições, inclusive filosóficas. Agora, é interessante marcar que o Deus que está posto em maiúscula é um Deus que se assinala por uma profundidade de racionalidade e de compreensão do modo de concepção da lógica do mundo. Ou seja, Deus é aquilo que dá sentido, é aquilo que explica a experiência plural da diversidade do mundo. Mas, ao mesmo tempo,
vale-se a consideração de que o prisma racional e filosófico de Deus é um debate que tem sido proposto desde há muito tempo. Aristóteles já nos havia dito a respeito do motor imóvel, o Parmênides já nos havia dito a respeito dos atributos do ser. As tradições do Santo Agostinho e do Aristóteles lido via o Tomás de Aquino também refletem em profundidade a esse respeito. O Deus dado a partir da leitura do Descartes, lá nas Meditações Metafísicas do Descartes, também enseja elucubrações de profundidade a respeito desse mesmo Deus. O Spinoza também nos dá sentidos de grande profundidade e, ao mesmo tempo, de relevância que nos marca até o presente, no sentido de pensar um Deus enquanto uma unidade infinita e sem contradições. E, ao mesmo tempo, os modos como aqueles que se dão pela negação também tentam desconstituir as narrativas a respeito de Deus, sobretudo aquelas de tradição religiosa. Então, poderíamos pensar o Feuerbach, o Marx, o Nietzsche, o Freud, citados pela Dora, como exemplos dessa negação deste Deus voluntarioso, irascível, inconstante, marcado por paixões e imaginações produzidas pelas expectativas humanas. Por esse prisma, a Dora, quando ela entra nesse capítulo 4 a respeito do Deus pulverizado, ela, ao mesmo tempo, nos dá a dimensão de pensar esse vazio desses deuses fictícios, segundo as apreensões do nosso atavismo de adoração. Ou seja, o ser humano, desde há muito, se vê marcado por essa expectativa do encontro e da compreensão divina. Mas, ao mesmo tempo, ele tende a projetar em Deus a nossa limitante e contraditória régua, ou seja, ele acaba apequenando as imagens plausíveis a respeito mesmo de Deus. Isso faz com que se dê o efeito contraditório e perigoso, que é a produção de simulacros a respeito da divindade, que a Dora Encontre chama de espantalhos de Deus. Nós produzimos simulacros, nós projetamos em Deus, via a imaginação, as nossas inconsistências e misérias. E ela diz, e eu acho que ela diz bem, via o interesse, e que no geral esses interesses são marcadamente subalternos, o desejo de poder, ou seja, humanos que se valem de uma pretensa autoridade de compreensão e interpretação de uma ortodoxia divina, via religiosa, como manifestação de um desejo de projeção do ego, de projeção de si, querendo se valer junto a uma coletividade que aceite a sua palavra de autoridade. E, ao mesmo tempo, temos aí uma marcação de projeções, que ela chama de patologia pessoal, daqueles que acabam se imantando a essas narrativas e aceitando, né, os ditames, aceitando as diretivas daqueles que se arrogam mesmo como intérpretes ou porta-vozes de Deus. Mediante esses discursos retórico-teológico-políticos que buscam se verem ou se pensarem como palavras autorizadas. Então, a gente vai encontrar isso nas tradições, sobretudo religiosas, né? Daqueles que se arrogam como intérpretes incontestes de uma palavra superior, como se fosse a palavra de Deus por intermédio deles. Isso acaba por redundar naquilo que sabemos ser uma lógica de dominação e obediência. O que isso quer dizer? Que alguém que acaba se arrogando como esse intermediário e que acaba reunindo em torno de si uma coletividade de subservientes que tributam nessa persona, nessa figura, uma idolatria que acaba sendo alienante e também alienada. Isso faz com que a gente pense os usos a respeito de Deus e os abusos disso consequentes. Isso faz com que a gente, ao mesmo tempo, se veja o tempo inteiro atentos a respeito da história, ou seja, daquilo que fizeram das imagens de Deus através do tempo. Os abusos de algumas tradições religiosas, a Inquisição,
o modo de uma ortodoxia intolerante, ao mesmo tempo perversa, uma assimetria excludente e violenta, que fez uso, inclusive, da força, né, da coerção mais objetiva, institucionalizando e espraiando sentidos muito perigosos de intolerância. E é esse o cuidado de uma pensadora como a Dora, ou seja, de alguém que pensa esses abusos, o modo como essas apropriações do tempo redundaram em legitimações perversas, ou seja, uma lógica ultrajante, redutora, ao mesmo tempo violenta, em que os perseguidos de um cristianismo dito primitivo, após essa mesma institucionalização, terminaram por se transformarem em perseguidores, ou seja, a institucionalização de um valor ou de um ethos religioso acabou se transformando numa autoridade perniciosa em nome de Deus, desenvolvendo, disseminando controle, violência, tirania, intolerância, fazendo com que o abrigo da autoridade do poder produzisse as mazelas que, no geral, conhecemos a partir dessas leituras ditas religiosas. E essas leituras religiosas, eu acho, que acabaram também por insuflar a noção mesma que conhecemos de ateísmo. Isso quer dizer, o ateísmo é também uma precaução, né? Quando você tem narrativas a respeito de Deus, e essas narrativas terminam por traduzir uma autoridade intolerável, conforme acabaram projetando a figura de Deus pela via da antropomorfia, aqueles que, no geral, pensam um pouco mais de maneira desenvolta e, ao mesmo tempo, consequente, acabam por, de maneira, inclusive, muito lógica, por abominar esse tipo de imagem a respeito. Então, eu acho que o ateísmo ele é muito alimentado por esse religiosismo inconsequente, ou seja, por esse fanatismo que termina apresentando um Deus impiedoso, perverso, irascível, eivado de paixões e, portanto, de projeções e mazelas que são próprias de nós outros humanos. Isso faz com que aqueles que enxerguem essa experiência daninha se mantenham com muita distância e até mesmo com uma rejeição também agressiva, conforme muito encontramos nas narrativas propriamente do ateísmo. Então, eu penso que essa lógica faz com que a gente pense o cuidado da Dora encontre na reflexão mesma dessas apropriações indébitas que acabam por formularem um Deus voluntarioso, ciumento, excludente, que acaba elegendo uns em prejuízo de outros e acaba estabelecendo uma espécie de tendência de uma lógica sectária e violenta e agressiva, num proselitismo, inclusive, insano. Então, eu acho que, nesse sentido, a Dora nos propõe interrogações de grande perplexidade, mas, ao mesmo tempo, de incômodos que nos sejam muito importantes. Eu acho que esse pequeno grande livro, conforme você mesmo disse, nos traz esses vários incômodos que são muito pertinentes a respeito daqueles que se ocupam da reflexão mais aprofundada a respeito de Deus. Ou seja, de que maneira a narrativa de um Deus de grandiosidade racional, a partir de leis bem estabelecidas, conforme as leis naturais, e o Espiritismo diz que as leis naturais são as leis divinas, e, portanto, Deus não opera avesso à natureza, mas concorde a natureza estabelecida pela sua própria unidade. E isso faz com que a gente procure marcar esse cuidado, essa distância, em relação a essas narrativas um tanto quanto periclitantes, ou seja, pensar Deus via imposições, via dogmatismos, via leituras, digamos assim, coercitivas e impiedosas e agressivas, tendem a produzir uma espécie de contranarrativa a respeito de Deus. O Spinoza diz isso.
Spinoza disse: se os religiosos imaginassem o quanto que eles falam mal de Deus com as suas projeções equivocadas, ou seja, o quanto os religiosos pretensamente acreditando falar bem de Deus, acaba por produzir um grotesco, né? Retalhos de Deus como se fosse um monstro, ou seja, uma Isso, Carlos, e isso tem estado muito presente, né, na sociedade brasileira. Sempre esteve, né, mesmo que de uma forma latente, mas agora explicitamente, né, essa questão da manipulação de Deus, né, e de toda vez que o arbítrio tenta se impor, ele apela para esses símbolos que arrastam o povo para questões de sectarismo, de uma adesão sem reflexão, né? É muito forte isso, tanto na figura de Deus, quanto também nos símbolos que são paixões nacionais, símbolos nacionais, né? Então, o arbítrio se impõe muito por essa forma. Na história da humanidade, hoje no Brasil, tem se imposto de uma forma muito explícita, né? Por isso a pertinência, eu acho, de um livro como esse. Por isso que eu acho que quando a gente está lendo o livro da Dora, nós não podemos nunca perder a visão das conexões que são dadas no nosso próprio mundo. Ou seja, quantos que se fazem arrogantes como aqueles que se intitulam, digamos assim, possuidores de uma ortodoxia, de uma leitura religiosa projetando uma espécie de uma lógica de mando e obediência. Isso faz com que, por exemplo, se procure sempre sequestrar as narrativas a respeito de Deus. E poderíamos também pensar como leituras perniciosas e interessadas sobre Deus. O que nós encontramos na intolerância do nosso presente é esse sequestro de uma leitura a respeito de um Deus sem contradições. Porque quando você sequestra a imagem de Deus e o transforma num valor de arbítrio e de autoridade, o que se tem são leituras perniciosas que se arrogam o direito de exercício de poder sem amarras, ou seja, um totalitarismo, discursos autoritários, apropriações indébitas a respeito mesmo desse Deus. Nesse sentido, o que se tem os aproveitadores da fé alheia, aqueles que se dizem autorizados dessa palavra divina e arrebatam, né, incautos, irrefletidos, seres que acabam por serem dominados e manipulados mesmo. Então, o que nós vamos encontrar? Uma subserviência de fragilizados e incautos, que acabam se submetendo a esses audaciosos e, ao mesmo tempo, arrogantes, né, intérpretes de Deus. E esse palco de arrogantes e ambiciosos, eu particularmente os enxergo como oportunistas, ou seja, que se valem da experiência no sentido de alienar o outro, né? No modo mais pernicioso e impiedoso que se possa imaginar. Por esse prisma, a institucionalização, a Dora diz bem, é o nosso risco. Por quê? Ela perverte o humano e acaba retirando da condição de sujeito de si. Quer dizer, um humano que acaba perdendo a condição de ser sujeito de si, ele perde autonomia. Ele acaba aceitando autoridades outras sobre ele. E, nesse sentido, ele esteriliza a capacidade de julgar e decidir. Ele acaba se transformando num rebanho, né? Um rebanho irrefletido, passivo, subjugado pela consciência, sequestrado na liberdade, e, portanto, ele se transforma numa espécie de ser opaco e manipulável, joguete de paixões outras que não as dele. Ou seja, ele perde o caráter de condução de si. Ele perde uma coisa fundamental na filosofia, e que o Espiritismo considera também muito importante, que é a noção mesma de autonomia. Ou seja, o sujeito não mais enxerga as diretivas do seu comportamento estabelecidas dentro dele próprio, que o Espiritismo diz que é Deus na consciência. E ele acaba por projetar um Deus exterior, autoridades que estejam fora dele,
por onde haja o regime de submissão. Nesse sentido, ele se rende também a um Deus opaco e sombrio, que é um Deus exterior a ele próprio, que é o que adora, chama de Deus ideologizado. Esse Deus ideologizado que acaba estabelecendo uma espécie de simulacro de poder. O que é um simulacro de poder? É um Deus projetivo. É um Deus irracionalizado pelo fanatismo. É um Deus sequestrado pelos oportunistas. É um Deus justificado ideologicamente por um poder arbitrário e excludente de tudo que não se enquadre nos interesses da sua lógica mesma de dominação. Isso faz com que o Deus que está proposto nessas imagens que eu considero adulteradas de Deus é um Deus que se assemelha a todo e qualquer outro poder que encontramos também como figuras deificadas na leitura bem estabelecida da Dora Encontro. Ou seja, eu posso encontrar aqueles sujeitos, os tiranetes deificados, nos totalitarismos de esquerda, um stalinismo, nos totalitarismos de direita, um nazifascismo, e naqueles que acabaram se enxergando como superdeuses. Ou seja, estamos numa época em que aqueles que se enxergam dotados de uma legitimação sobre o outro acaba por pretendendo aquilo que é próprio da ideologia. O que a gente aprende sobre ideologia? A universalização de um particular. Ou seja, eu faço uma leitura particular de Deus e quero universalizá-lo, submetendo a tudo e todos, segundo os meus interesses mais subalternos e mais mesquinhos. E, portanto, produzindo guetos e a dissociação das criaturas. As ideologias, no geral, elas acabam por estabelecerem, quando ocupadas desses interesses subalternos, de uma lógica de exclusão permanente. Ou seja, todos aqueles que não se enquadram segundo os valores que eu considero autorizados, eu tendo a etiquetá-los por heréticos, por insubordinados, e, portanto, estabelecer uma lógica muito violenta de tirania. E isso é importante. Deus foi, por várias tradições, há muito tempo, e no presente está se dando algo muito semelhante, Deus sendo sequestrado pelos tiranos dos tempos todos, de todas as épocas, ou seja, aqueles que se valem do nome de Deus para dominar consciências. Eu acho que, nesse sentido, a manutenção de uma lógica de poder sempre atende a um estatuto de privilégio, ou seja, alguém que quer se locupletar dessa palavra totalitária. E, portanto, se acha investido dotado de uma graça, arrebatando os incautos e os conduzindo segundo os seus joguetes mais perniciosos. Essa lógica de interesses acaba produzindo esse campo de disputas infrenos, não é? Em que eu uso Deus para me valer por mim mesmo sobre os demais. Eu uso Deus para a locupletação dos meus sentidos mais amesquinhados. E, portanto, eu me imponho à coletividade a partir de valores que eu traduzo como ditos morais, mas que, na verdade, são horizontes de uma lógica de se valer sobre os demais, ou seja, uma lógica mesma de poder. Nesse sentido, ela fala a respeito de deuses invisíveis. Temos os tiranetes que personalizam esses discursos, essas narrativas, e que acabam sendo também porta-vozes de uma lógica que sequer dominante. Por exemplo, o Deus mercado, conforme ela havia bem dito lá no seu texto. A ética que a gente encontra da prosperidade, que hoje está em plena vigência, e essa lógica em que, fundamentalmente, o capital, o poder, o valor daquele que se vê marcado por interesses vários, faz com que a lógica seja sempre essa, ou seja, uma assimetria, uma hierarquia de uns que se acham melhores, submetendo os demais numa relação de mando e obediência. Ou seja, o capitalismo está aí como uma lógica de Deus, um Deus apequenado. A teologia da prosperidade, idem. Temos a base de semelhança e de apoio nesses mesmos discursos. Ou seja, é mundanismo, não é Deus. É uma lógica perversa.
É uma lógica em que se desfaz um fundamento que está na base do Evangelho de Jesus. Quando Jesus nos fala de Deus, eu acho importante a consideração de um Deus que se espraia na direção de tudo e de todos. É um Deus de companheirismo, é um Deus de assistência. Não é um Deus que está aqui na direção de uns em prejuízo dos demais. É um Deus que está em todos os lugares. É um Deus que não está com os religiosos, está com o samaritano, que atende o necessitado do caminho. É um Deus que se espraia como a luz do sol, indistintamente, alcançando a tudo e a todos. E, portanto, esse é um Deus companheiro. É um companheiro que está na direção de toda a sua criação. Nesse horizonte, eu acho que os religiosos do nosso tempo, os religiosos de outras épocas se assemelham, eles estão operando um contradiscurso a respeito mesmo de Deus. Porque, fundamentalmente, o que se tem é uma lógica de competição e não de companheirismo. Ou seja, aqueles que alcançam a graça são vistos como eleitos, os vencedores. E aqueles que estejam perseguindo essa graça, sempre numa expectativa de esperança e medo, tem a garantia do alcance. Isso faz com que um esperto, não um inteligente, um esperto, se valha por oportunismo junto a esses incautos. Então, nós vamos encontrar os vencedores que se formam e se constituem como poder na formulação de sujeitos, e os vencidos que são transformados em meros objetos dessa experiência. Eu acho que, nesse sentido, isso é muito sério e, ao mesmo tempo, muito preocupante. Porque o que está dado aí no mundo como o nosso, e esse é o mundo que nós enxergamos, essa lógica de impiedade, essa lógica de indiferença e de fundamental violência, inclusive nos discursos dos religiosos, quanto no discurso de um capitalismo empedernido. O que se tem nesses campos, essas narrativas, é a legitimação da barbárie, da intolerância e da violência. Eu penso a violência com aquele cuidado no sentido de pensar como ela se legitima através desses discursos. O que é violência? Quando a gente pensa em violência, eu penso assim, uma relação entre sujeitos, no qual um deles é transformado em objeto. Isso é violência. Ou numa relação entre iguais, em que um é tratado de modo desigual. Ou violência é uma relação entre humanos em que alguém vai ser tratado de modo... Isso a gente enxerga onde? Nas intolerâncias dessas narrativas religiosas, na exclusão de uma lógica capitalista. Nós enxergamos isso presente naqueles que se dizem e se arrogam serem, digamos assim, dominadores desse tipo. Isso eu acho que é o grande risco, o grande perigo que temos de pensar em função desses tiranetes endeusados. E tiranetes endeusados em função da lógica do capital, a lógica do dinheiro. Ou seja, a pessoa... Eu não consigo imaginar Deus validando os seus divulgadores através de um discurso do dinheiro. Você vai encontrar pastores usando Deus para se locupletarem no sentido mais vil possível. Eu acho essa gente muito vulgar. Fundamentalmente, eu acho essa gente muito vulgar. Ou seja, são oportunistas que se valem de Deus para se valerem sobre o outro. Ou seja, enquanto travou a sua imagem, travou aqui para mim, Carlos. Mas enquanto Pode falar. A sua imagem travou aqui para mim. Mas eu estava lembrando o seguinte, enquanto Jesus dizia que para me seguir precisa se desfazer de todas as suas riquezas, as igrejas hoje, da teologia da prosperidade, diziam, vem para mim, vem seguir Jesus e você vai ficar rico. É tão paradoxal isso, será que ninguém percebeu essa coisa tão diferente, essa incongruência? Né? Mas, isso é uma lei piedosa de Deus, sabe? Eu acho que esses oportunistas, eu não os trato com respeito, eu os trato como oportunistas. Por quê? Porque eu acho que quem se vale desses expedientes
para subjugar o outro, é o sentido mais vulgar que a gente pode pensar, no sentido de... É criminoso, né? É criminoso. Você viu que criminoso. tem países agora, como Angola, está proibindo esse tipo de igreja, né? Que faz essa pregação desse tipo, né? Que a gente conhece, né? Tanto ali no Brasil também acontecendo, mas parece que Angola proibiu essas igrejas de se instalarem lá. Ô Carlos, nós já estouramos o nosso tempo, né? Mas eu diria que se você tivesse alguma coisa para a gente dar uma fechada, né, seria bom. Eu vejo, particularmente, nós, espíritas, que nos damos a compreensão de Deus, esses abusos de que somos testemunhas tendem a nos causar indignação, mas, ao mesmo tempo, uma posição de maior firmeza. Quando o Espiritismo nos fala a respeito de Deus, uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, quando o Espiritismo nos fala a respeito desse Deus que se marca pelas suas leis que alcançam a tudo e todos indistintamente, e quando nós encontramos a figura de Jesus como esse alguém que soube traduzir a transparência de Deus pelas maneiras mais dadivosas e misericordiosas e, ao mesmo tempo, humanas que se possa imaginar, nós temos de pensar que o livro da Dora é de urgência. Ou seja, é um livro que nunca se esgota em função do nosso mundo presente. Então, acho que é fundamental que leiamos, que estudemos, que nos aprofundemos nessas questões, porque, mesmo que seja um livro que ela diga despretensioso, é um livro cheio, prenhe de considerações e perplexidades fundamentalmente pertinentes. Então, eu acho que, mais uma vez, né, somos contemplados e massageados na criticidade, na inteligência, quando a gente tem diante dos olhos um livro. Eu acho que esse debate é mais do que importante. Pensemos Deus fora desse horizonte, digamos assim, enviesado, pernicioso, impiedoso e violento, e acabaram produzindo imagens muito equivocadas a respeito disso. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de trazer essa consideração de uma maneira mais que urgente. Então, eu penso que é um texto fundamental para a gente estudar, para a gente se considerar e aprofundar as nossas considerações. E o Sejus, mais uma vez, eu acho que está de parabéns. É fundamental que essa reflexão venha à tona. É fundamental que a gente possa dar esse Deus legitimado e pluralizado na transparência de ideais que sejam nobres, não subalternos, não esses ideais que estejam interessados numa lógica perniciosa, né? Então, está de parabéns. Eu acho que... Muito obrigado pela oportunidade dessa leitura mesmo. Parabéns a todos nós, né? E para mim e para nós todos do Sejus, com certeza, é uma alegria ouvi-lo, né? Importante demais ter você aqui com a gente, viu, cara? As suas considerações, suas reflexões sempre são muito ricas para todos nós. E eu espero poder contar sempre com você aqui no nosso canal e no nosso grupo. Tá bom? Muito obrigado. Eu que sou sempre agradecido pela generosidade desses amigos por quem eu tenho muito carinho e atenção. Muito obrigado mesmo. Obrigado para você. Um beijo. Um beijo a todos vocês do Sejus que nos acompanharam e a todos vocês. E quem não faz parte do Sejus ainda, pode nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp 17997080214, que é o meu celular particular, que a gente adiciona você lá no nosso grupo no WhatsApp. Tá bom? Carlos, muito obrigado. Boa noite, bom descanso. E a vocês todos, até a próxima semana com o estudo do capítulo 5º desse livro de Dora Encontro. Tchau.